Então, bom dia. A edição da Cor do Dinheiro do dia 30 de dezembro do ano da graça de 2021. Olha, já agora tenho que agradecer aos meus anfitriões de hoje, aqui da TIP, o concessionário da Europcar Bikes, com quem nós já fizemos algumas coisas e é um dos parceiros da Cor do Dinheiro. Tenho que agradecer o terem-me deixado de fazer isto aqui, o espaço é lindíssimo, só que, como sabe, estamos no inverno e às vezes a luz natural a esta hora da manhã ainda não está disponível e acaba por se perder um bocado a beleza do sítio. Bom, por onde é que eu queria começar hoje? Antes de mais, com 2 ou 3 alertas. Lembrar, já algumas pessoas me colocaram questões ontem sobre o think tank, sobre o dia D. Bom, a única coisa que eu posso sugerir é que vejam na íntegra os programas, porque estão ali as respostas para algumas das dúvidas e questões que se têm colocado nas últimas semanas, nomeadamente agora em período eleitoral. Bom, segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout, se escrever no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. E depois ainda tem as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Bom, agora sim, vamos então ao programa de hoje. E há muito para dizer, nomeadamente na saúde. Mas vamos começar, precisamente pela saúde, no período de ordem do dia. E como você já percebeu, nós estamos perante uma discussão inédita em Portugal. Porque até agora, as autoridades de saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, fixava e fazia fincapé naquela história do o que é o isolamento, quantos dias as pessoas devem estar em isolamento, se tiverem estado em contacto com pessoas infectadas com Covid-19 e por aí adiante. Bom, a verdade é que, com a pressão da economia, relacionada com o facto de nós estarmos perante a possibilidade de termos mais de 600 mil pessoas em isolamento durante o mês de janeiro, está a obrigar a repensar tudo isto. Nós falámos aqui ontem, e falámos nisso aqui ontem, e como você percebeu pelos debates ontem, nos jornais, nas rádios, nas televisões, isto ganhou foros de assunto mais importante do momento. E não podia deixar de ser assim. A própria Diretora-Geral da Saúde, e eu já vou daqui a pouco à doutora Graça Freitas, que acho que a Direção-Geral de Saúde continua a apanhar bonés por todo o lado. Mas dizia eu, a própria Diretora-Geral de Saúde, ontem foi à RTP3, numa entrevista, admitir que a DGS está a pensar alterar o tal período de isolamento. Como sabe, neste momento são 10 dias e estão em discussão 2 prazos diferentes. 5 dias e 7 dias. O que é que vai sair daqui? Nós ainda não sabemos, até porque a discussão acho que vai ficar decidida, ou melhor, hoje vai haver uma decisão, mas o que lhe posso dizer neste momento, por aquilo que sei das conversas entre a própria DGS, é que há pessoas que apostam nos 5 dias e há pessoas que apostam nos 7 dias. Onde é que isto vai ficar? Não sabemos ao certo. Uma coisa é certa. Nós estamos pela primeira vez a assistir à situação em que é a pressão do momento e a pressão da economia que está a colocar a DGS perante a necessidade de alterar tudo isto. Além do mais, temos mais 2 situações. Primeiro, a Madeira, a região autónoma da Madeira, unilateralmente já decretou que passou para 5 dias. Depois há a pressão de outros países que também estão a rever todos estes prazos. E, portanto, o que nós vamos ver hoje é um bocadinho mais de realismo a enfrentar este problema. E é um assunto que vamos retomar a seguir, porque ontem a CNN Portugal fez uma conversa entre o Dr. Pedro Simas e o antigo Diretor-Geral da Saúde, o antecessor da doutora Graça Freitas, Francisco Jorge, que foi muito elucidativo sobre qual é a forma como nós devemos lidar com isto. Mas antes disso, vamos para outra notícia, talvez a notícia mais importante de ontem, porque me fizeram chegar algumas notícias que dão conta de que António Costa, para o próximo governo, repetindo a situação de ser Primeiro-Ministro, está a pensar mudar o titular da pasta das Finanças. Bem, quem é o candidato que se perfila para aquilo? Fernando Medina. Pergunta: isto é verdade? Não sabemos. É mais uma daquelas atuardas para desviar as atenções das discussões mais importantes? É possível, como você sabe, se há coisa em que o Partido Socialista e o Governo são exímios, é na comunicação. Nomeadamente em fazer fogotório à volta de certas questões para desviar a atenção do mais importante.
Mas há aqui um outro pormenor que vale a pena pensar. Qual é o problema de António Costa? É que até agora precisou de ministros com um perfil essencialmente técnico. Foi o caso de Mário Centeno, foi o caso de João Leão. A propósito disto, João Leão já aprendeu alguma coisa ou não? É que ele é técnico, foi um técnico do próprio Ministério da Economia e, pelo que me dizem lá, até era sensato. Desde que chegou ao governo, vestiu as vestes de político, como acontece com muitos ministros das Finanças, e a partir daí começou a borrar a pintura. Mas voltemos a António Costa. Bom, a discussão, se não fosse neste momento eleitoral, faria sentido? Faria, porque a questão fundamental é perceber qual é o perfil do Ministro das Finanças que António Costa quer ter. E Fernando Medina tem uma coisa, que é um perfil político. Faz sentido para aquilo que a economia precisa neste momento? Zero. Nada. A última coisa que a gente precisava é de um ministro que não decide nada. Porque se você for ver todo o trajeto de Fernando Medina nas funções políticas que teve até hoje, desde secretário de Estado de Sócrates, sim senhor, Fernando Medina foi o secretário de Estado de Sócrates, até a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina é um não decisor. É um medricas. É o mesmo que eu digo de Marcelo, digo de Fernando Medina. Quando Fernando Medina esteve na Câmara de Lisboa, o essencial daquilo que fez foi não decidir. As questões mais importantes chutava para canto, ou então entregava aos serviços para tomarem decisões. O resultado está à vista, nomeadamente na habitação. A Câmara Municipal de Lisboa era um desastre. Agora imagine o que é você ter um Ministro das Finanças com perfil político, cuja característica essencial é não decidir. Bom, não podia acontecer pior para o país e, sobretudo, porque nós estamos numa fase muito complicada. Que é, você, como expliquei aqui esta semana, você provavelmente vai ter, ainda este ano, em função daquilo, ainda este ano, quer dizer, em 2022, em função daquilo que sair das eleições, você provavelmente vai ter um apelo do Sr. Presidente da República e de outros setores sensíveis da sociedade a fazer apelos para um Bloco Central. Ora, qual é a vantagem que existe em ter um Bloco Central, se não para fazer reformas que o país precisa? Até porque nós estamos perante um cenário que até agora nem António Costa, nem qualquer dos seus ministros enfrentou, que é uma subida de taxas de juros e o desafio que isso vai colocar à economia. Portanto, sinceramente, acho que esta discussão é perfeitamente estapafúrdia e é a destempo, provavelmente para afastar as questões, as atenções daquilo que mais interessa. E já agora, falamos em eleições, aquilo que interessa, não sei se viu ainda já a manchete do Expresso de hoje, que dá aqui uma perspectiva, do ponto de vista de sondagens, daquilo que são as intenções de voto para o dia 30 de janeiro. E assim nós temos, segundo o Expresso, o PS com 38%, o PSD com 31%, o Chega com 7%, a CDU com 6%, o Bloco de Esquerda com 5% e depois a Iniciativa Liberal com 4%, o CDS com 2% e o PAN com 2%. E a manchete do Expresso diz: PS perde vantagem e a diferença entre Costa e Rio cai para metade em apenas um mês. Bom, há aqui algumas surpresas. Primeiro, o Chega não chega aos 10%. Segundo, a Iniciativa Liberal ficar apenas com 4%. Mas a verdade é que o que interessa fundamentalmente aqui é perceber que, afinal, aquela diferença que se falava há poucas semanas entre o PS e o PSD, que era 2 pontos percentuais, afinal não se confirma. A diferença entre os dois partidos é de 7 pontos percentuais. Ora, 7 pontos percentuais é uma diferença muito grande. Pese embora, como o próprio Expresso refere, que nós estamos perante uma redução do espaço entre PSD e PS. Eu, como já lhe disse várias vezes aqui, não acredito que o PSD ganhe as eleições e o máximo que eu acho que o PSD pode aspirar é chegar aos 34%, 35%. Portanto, esta diferença reduziu-se, mas não me parece que haja tempo para o PSD e para a liderança do PSD afirmar um novo rumo que possa colocar o partido à frente do Partido Socialista. Bom, ponto seguinte, porque vamos entrar agora nos assuntos principais do programa de hoje.
Nós percebemos nas últimas horas, nos últimos dias, que aquilo que está a passar com a saúde mostra novamente uma balbúrdia. Primeiro, a linha de saúde 24, que está pejada de chamadas e que não consegue resolver o problema, mas mais grave do que isso, as urgências dos hospitais, isto dito pelos hospitais e dito pelos médicos, estão a ser assoladas por pessoas que não conseguem obter resposta para as suas questões, para as suas dúvidas e para os seus problemas pela linha de saúde 24 e acabam por cair nas urgências. Ou seja, todo aquele esforço que nos últimos anos se tem feito para desviar pessoas das urgências dos hospitais, para colocá-las nos centros de saúde e nos médicos de família, está a cair em saco roto. Mais grave do que isso, há pessoas que dizem que vão às urgências porque precisam de confirmar a positividade ou não de testes que tenham sido feitos. Ora, isto é gravíssimo. E isto mostra o estado em que se encontra a saúde neste momento. Isto é uma coisa apenas. É um problema de liderança. Se há coisa que falta na saúde em Portugal, é liderança. Bom, e liderança, obviamente, não é só a doutora Graça Freitas. A liderança aqui tem a ver com o Ministério da Saúde, com a senhora Ministra Marta Temido. Segundo ponto. Eu ontem assisti na CNN Portugal a um dos momentos mais interessantes do ponto de vista de discussão sobre aquilo que é a pandemia e o que é que deve ser feito. Um debate entre o Dr. Pedro Simas, virologista, e o Dr. Francisco Jorge, que foi Diretor-Geral da Saúde. Ora bem, basicamente nós estamos perante duas situações. Aqueles que defendem que nós estamos perante uma endemia, já não é pandemia, e portanto devemos deixar as pessoas livremente infectar-se para se auto-imunizarem, e perante uma outra tese que é defendida pela doutora Graça Freitas e do DGS, que é preciso ter cuidado com isto, e alguns médicos também. Por exemplo, vi um artigo sobre o diretor de infecciologia do Hospital Correio Cabral que diz que, atenção, isto de deixar as pessoas infectarem-se livremente corre risco de morte, tem um risco de morte. Há aqui uma pergunta que eu acho que era bom e importante nós fazermos nessa altura. Quando nós temos outras endemias como a gripe, nós não estamos também a deixar, não existe também o risco das pessoas, quando se infectam, poderem morrer? Também existe. A morte é uma lei da vida. E, portanto, o que nós não podemos aqui é continuar a tratar esta história de Covid-19 de uma forma pandémica como tem acontecido até agora. E este debate entre o Pedro Simas ontem e Francisco Jorge ajudou muito. Particularmente Francisco Jorge porque é médico. E ele teve uma saída muito importante, que foi dizer assim, meus senhores, qual é o indicador mais importante para que nós temos que olhar para tratarmos o atual momento? É as UCI. Elas estão cheias de gente ou não? Quantas camas existem neste momento em UCIs em Portugal? Unidades de cuidados intensivos? 255. Ora, quantas é que estão ocupadas? 151. E como muito bem disse o Dr. Francisco Jorge, estamos a assistir a uma redução de pessoas que vão parar à UCI. Ora, isto é que é o indicador fundamental. A que Pedro Simas chama mais dois. Internamentos e as mortes. Ora, não é difícil fazer o tracking destes dois indicadores. Como você se recorda, no início desta semana, aliás, na semana passada, nós fomos buscar aqueles indicadores divulgados pela CNN de Portugal, que era comparar 2 de dezembro de 2020 com dezembro de 2021. Ora bem, e nós estamos muito longe de ter uma situação aflitiva. Ora, é isto que é importante passar para o país. E é esta desdramatização que aquele debate fez ontem, que para mim foi das coisas mais úteis para elucidar a população em geral. Bom, isto vai obter acolhimento? Não fazemos ideia. A DGS continua a fazer fim-capé, às vezes em maluquices, e por outro lado, temos ainda um outro problema, que é o facto de a própria comunidade médica não conseguir criar uma plataforma comum de entendimento nesta matéria e cada um aparece a dizer aquilo que lhe apetece. Ora, isto é a pior coisa que nós podemos fazer numa sociedade. Porque quando não temos uma espécie de acordo central em matérias tão importantes, tão graves como esta, cada um diz o que quer e isto depois vai servindo para alimentar as dramatizações mais idiotas a que nós temos assistido em matéria de pandemia. Já agora, o Dr. Pedro Simas ontem saiu-se com uma tirada que me parece que muito interessante. Para já, lembrar que eles os dois defenderam ali, que não faz sentido estar a sujeitar as pessoas que vão aos restaurantes, olha, mostre-me o teste negativo, quem vai ficar num hotel mostre-me um teste negativo, não faz sentido fechar escolas, foi o resultado da conversa entre Pedro Simas e Francisco Jorge ontem, era que bom que a doutora Marta Temido, o Primeiro-Ministro e o doutora Graça Freitas ouvissem aquela conversa,
E uma ideia muito interessante, que é a história das brigadas, para irem em casa das pessoas vaciná-las. Isto não tem de ser para toda a gente. Isto é uma coisa que está a ser testada no Reino Unido, faz sentido, e era bom que nós pensássemos em importar isto para Portugal. Porquê? Faz sentido não é para toda a gente em geral, faz sentido, sobretudo, para quem tem problemas de saúde, tem comorbilidades e pessoas mais velhas. Ora, é uma ideia que vamos ver se a DGS pega nela. Bom, ainda na saúde, ontem a CNN deu uma informação segundo a qual agora, para 2022, os hospitais estão confrontados com subidas do preço de energia entre 200% e 500%. Você ouviu bem? Entre 200% e 500%. O que é que você fica a pensar disto? Pancada. Como é que de um momento para o outro uma unidade hospitalar pode enfrentar subidas do preço de energia de 200% a 500%? Bom, a primeira tentativa, ou melhor, a primeira reação nessas alturas é dizer assim: culpabilizar, insultar, se você quiser, quem está do outro lado. Estes tipos são malucos, como é que podemos ter subidas de 200% a 500% sem dar cabo daquilo que é a rentabilidade, inclusive a saúde financeira dos hospitais? Bem, o problema é que a realidade nunca é tão fácil quanto parece. Entre o branco e o preto há sempre matizes intermédios. E quando nós começamos a pega no telefone e liga para esta operadora, para aquele operador, começamos a descobrir que é gato escondido com o rabo de fora. O que é que eu quero dizer com isto? Se você falar com as operadoras, vão dizer assim: bom, quem discute isto, o preço da eletricidade ou de energia para a comunidade hospitalar, é os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Isto é feito com tempo, ou seja, discute-se muito antes de chegar ao final do ano. O que é que sucedeu este ano? Ninguém do Ministério da Saúde se mexeu para analisar esta questão. O mesmo é dizer, nem o Gabinete da Ministra, nem os serviços partilhados tiveram como preocupação negociar com as operadoras de forma unitária, de forma central, digamos assim, o preço da energia para 2022. O que é que aconteceu? Nós estamos a 2 dias, literalmente, do final do ano, e as operadoras o que é que disseram? Olha, é muito simples, o preço é este. Percebe? O que eu acho interessante nesta história é que, como você vai ver nas próximas horas, vai haver aqui um esforço político grande de atirar toda essa responsabilidade e o odioso para cima das operadoras. Quando a falha fundamental aqui é do Governo. A falha é do Ministério da Saúde e a falha é dos serviços partilhados. Você não está surpreendido, seguramente, se olhar para aquilo que é o track record do Governo nesta matéria. Eu também não estou, mas uma coisa é certa. Isto mostra a balbúrdia, a balda, a má gestão que existe neste momento no edifício da saúde. E eu volto a dizer aqui uma coisa que estou farto de dizer nos últimos tempos. Eu não consigo perceber como é que os portugueses continuam a atribuir àquela ministra, a Marta Temido, o epíteto de ministra mais popular deste governo. Não consigo entender e o melhor exemplo está aqui. Bom, o que é que eles andam a fazer? Não sei. Se calhar deve perguntar à Ministra da Saúde, que é a competência do Ministério que determina, é da competência do Ministério decidir, negociar os preços da energia. Bom, ponto seguinte. Vamos para os zigue-zagues na comunicação da DGS, que é para você perceber que as críticas que nós fazemos às vezes não têm nada de pessoal. São críticas que têm a ver com factos. Você recorda-se que ontem, ao falarmos aqui sobre a história dos eventos culturais, dissemos que tinha havido uma alteração por parte do Ministério da Saúde, nomeadamente da DGS. A história é esta. Houve até espectadores ontem que se viraram para mim e disseram assim: não, vocês jornalistas é que entenderam mal a questão e, portanto, vieram divulgar uma informação que não era correta e, portanto, a Direção-Geral de Saúde até veio esclarecer o assunto. Então vamos lá ver se a gente se entende nisto. Dia 21 de dezembro, discurso do Sr. Primeiro-Ministro. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro diz? Que até dia 2 de janeiro, quem quisesse ir a eventos culturais tinha de apresentar cumulativamente, isto é, uma coisa e a outra, certificado de vacinação e teste à Covid negativo. Dia 21 de dezembro. Dia 28 de dezembro, os jornais deram conta de uma nota da DGS que corrigia isto e que dizia que quem quisesse ir a eventos culturais apenas tinha de apresentar o certificado de vacinação. Já não contava a história do teste negativo, ok? Foi isto que nós demos conta ontem. Ainda mal eu tinha acabado o programa,
já tinha uma outra informação completamente diferente. De informação completamente diferente a esta. Não! Afinal, a DGS enganou-se. Aliás, enviou uma informação que estava desatualizada. Veja só isto. Ou seja, voltou a vigorar a regra do é preciso apresentar o certificado de vacinação e é preciso apresentar teste negativo à Covid-19. Valha-me Deus. Imagine você, o cidadão de rua. Eu às vezes vou aos restaurantes, ainda me aconteceu ontem, e diziam assim, então como é que é? A partir da manhã já é preciso teste negativo? Já ninguém se entendia. Estava tudo baralhado, percebe? Estava tudo baralhado, ou seja, quem presta estes serviços está baralhado o público. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é esta. Como é que você quer que os portugueses percebam aquilo que são as decisões das autoridades em matéria de regras para lidar com estas situações? Num dia é uma coisa, no outro dia é outra, e num outro dia já é outra completamente diferente. Ou seja, é a própria DGS, o próprio Ministério da Saúde, o próprio Governo que diz uma coisa, depois diz outra, depois desmente-se a si próprio e vem dizer que afinal a primeira coisa que disse é que estava certa. Isto é de uma incompetência total, percebe? Isto é disparates sobre disparates e todos os dias. O mais grave disto é, passa-se para a opinião pública uma ideia de balbúrdia, uma ideia de falta de liderança, uma ideia de péssima gestão. Percebe? E depois, o que eu acho extraordinário nesta brincadeira é quando a doutora Graça Freitas, mais toda a gente veio falar, diz, nós não dissemos isto, não, as regras são claras. Não, não são claras. Se houve alguma coisa que resultou ontem da conversa entre o doutor Francisco Jorge e o doutor Pedro Simas, na televisão, é que a comunicação do Ministério é um desastre, percebe? A comunicação nesta matéria é um desastre completo, é uma tragédia, porque se diz uma coisa, depois diz outra, é a pior forma de disciplinar, de educar e de manter uma população informada. E depois a gente queixa-se. A única coisa que me surpreende no meio disto tudo é como é que a doutora Graça Freitas ainda está naquele lugar. A única coisa que me surpreende aqui é como é que a Ministra da Saúde ainda é Ministra da Saúde, ainda para mais, como você sabe, vai ser candidata pelo Partido Socialista às eleições legislativas de 30 de janeiro. Bom, eu não queria terminar a conversa de hoje sem fazer mais uma referência a uma entrevista da CNN de Portugal. Como sabe, aquilo é uma série de 6 entrevistas. Já vi hoje de manhã que também há uma entrevista a Joana Martins, não vi ontem uma parte da entrevista com Catarina Martins e aquilo resume-se, ao contrário da entrevista de António Costa e de Rui Rio, que merecia uma análise mais aprofundada, isto reduz-se apenas a isto. O Bloco de Esquerda anda a fazer um esforço brutal para sacudir a água do capote. O que é que isto quer dizer? Dormiu com o PS durante 5 anos, tentou afastar-se das malfeitorias que o PS fez, nomeadamente no SNS, e agora vem gritar, não fizeram investimentos, não fizeram isto, não fizeram aquilo, como se não tivessem estado em casa e não tivessem visto as malfeitorias sem terem feito nada para derrubar o governo e para alterar aquilo. Ou seja, a ideia é sempre ir ao SNS. Se você reparar, a própria Catarina Martins, cada vez que fala, é sempre o SNS, que ela sabe que é uma das grandes preocupações das pessoas, mas depois, o que fica por esclarecer aqui é, então, mas se você esteve lá 5 anos a dormir com aquela malta, porquê é que não fez nada? Aliás, não foi só a entrevista de Catarina Martins, porque depois da entrevista de Catarina Martins, se você ficou a ver o canal em causa, houve um frente a frente entre Cília Meireles, do CDS, e José Guzmão, do Bloco de Esquerda. E o José Guzmão, a tirada com que ele sai o ponto essencial do debate é o PS em 6 anos recusou tomar medidas para parar a sangria de profissionais do SNS. Bom, como você sabe, isto é uma das questões do dia, é a fuga de profissionais do SNS. O José Guzmão só ficou de explicar porque é que ele e o Bloco de Esquerda, o partido dele, tendo assistido aquilo tudo, não tomou medidas, não fez nada. Bom, moral da história. Você já percebeu uma coisa. O Bloco de Esquerda tem um problema de consciência. E pensa que os portugueses são parvos. E está a tentar tirar areia para os olhos das pessoas a dizer assim, aqueles tipos é que fizeram as malfeitorias. Não! Eles fizeram e eles assistiram. E dormiam com eles. Portanto, a responsabilidade aqui é tanto do Bloco de Esquerda como é do PCP. Portanto, para mim, estes senhores têm de ser severamente punidos nas próximas eleições. Porque quem governou mal o país, e o resultado está à vista, o caos completo no SNS, foram estes senhores. Foi o PS e foi o Bloco de Esquerda
e o PCP, que apoiaram todos estes disparates que acabaram por ser feitos. Eu tinha aqui umas mensagens de pessoas a perguntar, então não vai comentar as novas acusações a Ricardo Salgado? Não as vi com detalhe, não tive a oportunidade de ver, portanto vou deixar isso para amanhã. Eu queria terminar apenas com a frase da semana. Dr. Francisco Jorge, os portugueses têm que perceber que não há alarme. Isto é o aspecto fundamental. Portanto, não vale a pena nós termos responsáveis da saúde, nem ministros, nem diretores-gerais de saúde, a virem dizer ou a virem falar como se nós estivéssemos perante a pior tragédia. Isto é a pior coisa que se pode dizer ao país. Portanto, palmas para o Dr. Francisco Jorge. Chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer a quem está a ver, quero pedir às pessoas, estas e outras que vão ver o programa, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e não se esqueça, amanhã, dia 31, nós voltaremos a estar aqui às 8 da manhã para lhe desejar um bom ano e também para lhe anunciar algumas novidades que vamos fazer em 2022. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.